Olá, pessoal, eu sou Alessandra Matoso, sou conselheira do Crefono 1. Eu estou vestida com uma camisa rosa, minha pele é branca, meu cabelo é curto, grisalho, e uso óculos, e atrás de mim tem uma persiana. Hoje a gente está aqui para falar sobre um projeto super bacana que foi desenvolvido aqui no estado do Rio, que é a Comunicação Alternativa nas Eleições de 2022, um projeto do TRRJ e da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio. E eu tenho o prazer de convidar a Carla Simão para poder falar um pouquinho sobre comunicação alternativa e falar também um pouco desse projeto para a gente. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E o que eu puder desenvolver aí, da gente trocar um bate-papo, acho que vai ser muito interessante. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura dos ombros. Eu uso óculos, estou com uma blusa vermelha e atrás de mim tem um armário branco e uma parede branca. Carla, deixa eu só te apresentar também, que a gente começou e eu não disse, né, a sua titulação. A Carla Simão, ela é fonoaudióloga, especialista em motricidade oral. Atualmente, ela atua no Laboratório de Tecnologia Assistiva da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e é membro da Isaac Brasil, que é uma sociedade internacional de comunicação alternativa. Tá bom? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre comunicação alternativa. Você pode falar para a gente um pouquinho, Carla, o que seria isso? Claro. Comunicação alternativa, ela também é conhecida com outros nomes, né? É bom a gente falar, porque às vezes a pessoa ouve falar em comunicação ampliada e alternativa, ou comunicação aumentativa e alternativa, ou comunicação suplementar alternativa, todos significam a mesma coisa, né? São nomes diferentes por questões de traduções, e atualmente no Brasil ainda se usa todas essas nomenclaturas para a mesma coisa, né? Mas, na verdade, a comunicação alternativa é uma área de prática, de pesquisa, de estudos, da prática clínica, em escolas, em terapias, que se usa justamente para permitir outras formas de comunicação que não a fala. Entendi. E para que serve e para quem é indicada a comunicação alternativa? Vamos fazer, assim, uma breve fala sobre o que é comunicação alternativa para a gente ir introduzindo o nosso assunto até a gente chegar lá no projeto do TRE. Claro, então a comunicação alternativa, ela é indicada para pessoas com necessidades complexas de comunicação, pessoas que não conseguem utilizar a fala, seja em caráter temporário ou em caráter permanente, né? A gente pode aqui dar como exemplo uma pessoa que nasceu, que tem uma encefalopatia crônica da infância, mais conhecido como paralisia cerebral, e que não consegue falar, não consegue usar a fala para se comunicar, e aí ela vai usar através dos olhos, através do apontar, de pranchas, de tablets, de vários recursos, né, que são disponibilizados, são pensados e disponibilizados como esse recurso de comunicação alternativa mesmo, né? Aí no caso, da paralisia cerebral, já é um recurso, né, um recurso não, é uma ação permanente, né. Você poderia também citar o que seria o que não é permanente, seria temporário e que precisa dessas pranchas? Sim, sim, a gente pode citar, por exemplo, um sujeito que está internado, né, que por algum motivo está numa fase de desmame, por exemplo, de um tubo, ou que tem uma traqueostomia e que não está conseguindo usar a fala para se comunicar, mas tem uma perfeita compreensão do mundo ao seu redor e precisa comunicar coisas urgentes a seu respeito, né? Algum desconforto, é, enfim, qualquer coisa que queira, alguma dor, né, alguma coisa que queira comunicar naquele momento. E esses recursos, então, a gente pode dizer que eles são individualizados? Sim,
A princípio, sim, né? Quando a gente fala do indivíduo que esteja numa terapia, por exemplo, é uma criança com paralisia cerebral que foi para uma terapia fonoaudiológica, também foi para um terapeuta ocupacional disponibilizar também qual o recurso, pensar junto. A gente pensa sempre numa equipe multidisciplinar, né? É, e aí a gente indica e pensa juntos e pensa individualmente naquela pessoa, né? Então, vamos supor que eu tenho um pequeno chamado João, e eu vou pensar no João, o que, que o João gosta de fazer, aonde o João gosta de ir, o que, que ele gosta de ver na televisão, quais os filmes, quais as atividades, se ele gosta de ir para o parque, se ele gosta de ir para o shopping, quais os brinquedos que ele vai usar, e a partir daí a gente vai criando pranchas de comunicação alternativa, que podem ser pranchas físicas, que a gente chama de recursos de baixa tecnologia, que são papéis impressos. Na verdade, eu até tinha colocado aqui numa ordenzinha, mas vou mostrar aqui mais ou menos do que eu estou falando, uma prancha de comunicação alternativa. Esse faz parte até de um método, mas depois eu entro mais nesse assunto, pensando no João. Só que agora a gente está falando também, e tem pensado muito, em recursos para os ambientes, né? Em recursos para as pessoas, para ficar disponível nos lugares. Né? Então, aí ele deixa de ser um recurso individualizado, só para finalizar sobre o João. Então, ele pode ter, tanto ele pode ter uma prancha física, como ele pode ter um caderno, como ele pode ter um fichário, e ele também pode ter uso de recursos como tablets, celulares. Hoje em dia já tem muitos aplicativos que ele vai poder também estar apontando, e estar linkando, e estar comunicando, eu quero beber água, eu quero ir ao banheiro, eu não gosto disso. Enfim, ele ter direito de comunicar o que ele sente, né? E aí, hoje em dia, voltando ao que a gente estava falando antes, a gente tem um olhar também para a sociedade, né? Um olhar de inclusão. Então, eu não quero só que o João use o dispositivo dele, seja ele um fichário, seja ele um celular, um tablet, só com a mãe dele, ou só com a fonoaudióloga dele, ou só com o terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, ou com a escola. Eu quero que a gente pense nos espaços para as pessoas, e daí também veio um pouco, alguns projetos na secretaria que a gente veio desenvolvendo, principalmente quando começou a pandemia, e depois, enfim, a ideia do TRE, culminando aí com o projeto do TRE. Você pode contar para a gente um pouquinho, Carla, alguns desses projetos, e aí depois a gente entra mais ao fundo, né, de como que surgiu a ideia desse projeto, com o TRE, todo esse caminho percorrido, que quando a gente vê pronto, a gente acha lindo, mas a gente às vezes não imagina, né, o caminho das pedras até chegar a implantar um projeto desse, seja no TRE ou nesses espaços que você andou comentando aqui com a gente. Sim. Na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a gente tem um olhar muito das pessoas e todas as barreiras que essas pessoas enfrentam, né? Não é só estar naquele espaço, como eu já comentei antes, né? A gente tem um olhar da pessoa desde que ela chega pequenininha até a vida adulta e quão independente essa pessoa vai ser. Então, para ser independente, e quando a gente pensa numa pessoa com deficiência, a gente tem que pensar quais as barreiras que ela vai enfrentar. Então, na sociedade, a gente tem o dever, né, de permitir, de derrubar essas barreiras, de diminuir essas barreiras. Né? Então, com esse olhar, quando começou a pandemia, a preocupação era muito grande, né, de como que essas pessoas iam ficar nas suas casas e se elas ficassem doentes, o que iria acontecer. Então, nós tivemos um movimento muito grande, e foi um movimento, assim, que era diário, da gente enviar atividades, isso acabou virando um e-book muito interessante, depois a gente pode disponibilizar para vocês, é bem bacana, porque eram atividades para se fazer com
com sucatas, com coisas que tinha em casa, e pensando em todos os tipos de deficiência que a gente costuma atender. E também veio a ideia de que e se essa pessoa ficar doente? Né? E se a gente tiver um autista não verbal que esteja internado e que não possa ficar com ninguém, porque naquele momento não podia ficar acompanhante, né, no hospital. Já existia um projeto muito bacana, que foi amplamente divulgado, de comunicação alternativa em hospitais, pranchas da Rita Best, juntamente com a Universidade do Rio Grande do Sul, e a gente, vendo aquele projeto, fizemos uma adaptação de uma forma mais simplificada do que a pessoa internada poderia comunicar. Então, não sei se está dando para ver. Acho que está batendo um pouquinho de luz. Ver se fica melhor assim. Acho que melhor. Então, aqui, eu sinto dor, calor, frio, enjoo, eu quero chamar a enfermagem, eu quero chamar um médico, eu quero chamar minha família, eu preciso levantar a cabeceira, baixar a cabeceira, eu quero beber água, não está aqui na prancha, então tem a opção de uma prancha alfabética, que também ele pode também estar digitando, vamos dizer assim, né? Alguma palavra, algum nome, enfim, eu sinto dor. E aí nós fizemos essa prancha, desenvolvemos essa prancha e foi utilizada por alguns colegas em algumas unidades, alguns hospitais aqui, desde então. E aí, E não, aí, né, assim, está falando da onde que foi surgindo, que teve uma força maior, vamos dizer assim, com a pandemia, porque a comunicação, que já era muitas vezes limitada, ficou mais limitada ainda pela distância, pelo impedimento da pessoa que cuida estar próximo, né? Então, acho isso. que é um pouco isso. Se fez mais necessário ainda a criação, a implementação, na verdade, da comunicação alternativa nos leitos de hospitais. Isso. E daí veio um outro projeto super interessante também, que foi da vacinação, porque essas pessoas vão ser vacinadas. E como é que vai ser essa orientação? Né? Como é que ela chega lá num posto de vacinação e consegue comunicar alguma coisa, consegue entender tudo aquilo que está acontecendo? Então, teve acho que aqui não vai ter nenhum problema da luz, porque está no papel. E aqui teve todo o rito, toda a sequência do documento que seria entregue, qual o endereço, o telefone, porque naquele primeiro momento tinha que se fazer uma espécie de um cadastro, né? E algumas perguntas básicas, se teve Covid, se teve febre, qual a vacina, na época ainda era só Coronavac ou a AstraZeneca. Então, também fizemos essa prancha para permitir que pessoas com dificuldades, com necessidades complexas de comunicação, pudessem comunicar quando chegassem num posto de saúde para vacinação. Então, também nós tivemos, atualmente, nós fizemos uma também de sintomas, para quando retornasse, aí nossas unidades retornaram, né? Na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, nós temos 7 unidades de atendimentos e atendimentos multidisciplinares. Então, quando retornaram os atendimentos, todos estávamos com muitos cuidados, né? Muitos cuidados de higiene respiratória, e aí, não sei se está aqui, eu acho que eu não trouxe. Também tinha a prancha com os sintomas respiratórios, se teve febre, se teve tosse, também para ter esse cuidado de orientar da melhor forma essa pessoa para se tratar. E também, atualmente, temos outros 2 projetos, que é de comunicação alternativa nas escolas públicas e nas unidades básicas de saúde, quando a pessoa chega para qualquer atendimento. Esse é um projeto também que está em andamento. Então, tudo isso que a gente está fazendo com um olhar para a cidade, pensando
de que forma a gente poderia romper as barreiras de comunicação. E aí veio a ideia do projeto do TRE, né, que foi uma ideia maravilhosa, foi a ideia da Vanessa de Oliveira, que ela é fisioterapeuta, e ela tem um olhar muito especial, assim, à época ela estava como gerente de qualidade de vida, e então ela teve essa ideia justamente porque ela estava vendo uma matéria sobre Libras nas urnas eletrônicas e as áudios, ela pensou, poxa, e a comunicação alternativa? Né? E quando essa pessoa chega e não sabe direito o que vai fazer, o que vai acontecer, como é que é esse processo. Não só pessoas com deficiência intelectual, mas pessoas surdas, pessoas idosas, pessoas com um nível cognitivo mais rebaixado, assim, qualquer pessoa, porque tem todo um rito ali, uma sequência, né, de eventos descrito na prancha. Então, o projeto ele teve um passo a passo, né? Ele teve vários processos para se, como você disse, né? A gente vê a coisa pronta, mas queria saber melhor como que surgiu. Então, a partir dessa ideia, foi feita a proposta para o TRE, foram vários encontros, a comissão de acessibilidade, com o Márcio Lacerda, que permitiu, que trouxe, que levou para o TRE de uma maneira mais na verdade, foram várias reuniões, e a cada reunião tinha mais gente comprando a ideia, né? Também tivemos a participação do Robson Sobrinho, e juntamos esse grupo na secretaria, que fomos Vanessa, eu, Rejane Soares e Graziela Petersen, que são duas fonoaudiólogas também, a Rejane e a Grazi, e passamos por todo um processo, tanto nas reuniões com o TRE, quanto também na elaboração da prancha, que foi uma prancha única, e com a sequência das imagens, a escolha das melhores imagens, a preocupação de não ficar uma coisa infantilizada, né, para não ficar sendo entendida como um cartaz, né, porque aí a gente passou por um terceiro processo, e aí dessa vez foi de montar um PowerPoint do passo a passo de como usar a prancha, de gravar um vídeo também explicando, porque quando a gente usa uma comunicação alternativa, você precisa modelar e mostrar o que está acontecendo. Então, e a partir daí foi feita a distribuição do material, né? E a escolha dos locais de votação, onde tinham mais pessoas com deficiência, até isso eles tiveram cuidado também, então foram vários bairros, foram 177 locais de votação, e no dia também nós tivemos a preocupação de ir aos locais, então nós rodamos vários bairros para ver como é que estava, para poder fazer a orientação melhor, fazer esse boca a boca, ver se eles tinham colocado num local adequado, porque a gente orientou, inclusive, o local que a prancha deveria estar, né? Então, a prancha, acho que eu vou para esse lado de cá, fica melhor? Fica, do lado de cá fica melhor. Então, aqui foi um passo a passo, a entrega dos documentos, né? Quais os documentos, a entrega dos documentos, assinar ou usar a biometria, votar, digitar o número, ver se estava correto, dar o ok, confirmar, a sequência da colinha, né, que chamaram a cola, né, para você fazer a sua colinha. Então, assim, a gente teve a preocupação, inclusive, com o gênero, né, você não vai botar só um senador, porque tinham candidatas mulheres, senador ou senadora, governador, enfim, ou governadora. Por fim, pegar os documentos e ir embora. Então, essas pranchas ficaram afixadas do lado de fora, na altura entre 1,20 m e 1,60 m do chão, que era justamente para poder ter essa acessibilidade, né? Teve uma sala que nós entramos, estava lá dentro, lá no alto, então não ia ter função, né? E a função ela tem que estar disponível, né? Para ter função, ela tinha que estar disponível, acessível, como o próprio nome já diz. Então, nós tivemos essa preocupação também. E o próximo passo é a gente ter novas reuniões para avaliar
o sucesso, né, avaliar os, os, os detalhes que a gente precisa melhorar, e para pensar nos próximos passos, inclusive fazer um, um levantamento com os próprios mesários, ver se eles entenderam a proposta, porque assim não é uma coisa simples de se entender, não é um cartaz, como eu disse, né? O uso da comunicação alternativa estando acessível. Então, a gente teve uma preocupação no vídeo, falar assim, se chegou alguém com uma dificuldade de comunicação, leve-o até o cartaz, mostre o passo a passo, porque estando ali, ele pode, inclusive, fazer alguma pergunta. Até uma pessoa surda, por exemplo, uma pessoa surda chega para votar, ela vai ter acessibilidade em Libras na urna, mas ela não vai ter ninguém que fale em Libras com ela, né? Então, ela poder levar alguém ali, né? Alguém levá-la até ali e ela poder perguntar, né? Por exemplo, ela tirar a dúvida de quantos números é o deputado, quem é primeiro, deputado federal, deputado estadual, é, né? Então, são dúvidas que qualquer pessoa tem e que pode falar e perguntar, mas uma pessoa com necessidades complexas de comunicação não pode. Então, e aí, no caso, a gente descobriu que não era só para essas pessoas com necessidades tão complexas assim, né? Eu imaginei, porque o primeiro turno, como ele tem muitos candidatos, né, muitos cargos, não candidatos, mas muitos cargos, quem votou e estava na fila via que ainda tinha muita gente com dúvida, quem ia aparecer primeiro, quem ia aparecer depois. Então, eu imagino que a prancha ajudou nesse sentido também, de estar de uma forma clara, esse passo a passo, mesmo lá dentro da urna, né? De você ir se preparando para aquele momento ali tão importante na vida de qualquer cidadão. É verdade, é verdade. E a intenção é que a gente consiga ampliar isso para as próximas eleições, que não morra só nesse momento, né? Que não tenha sido só uma coisa pontual, mas que o TRE entenda que isso também além de Libras e além do áudio para pessoas com deficiência visual, também é um recurso importante de acessibilidade para as pessoas, né? Ah, tá. Eu achei assim, e a gente acaba descobrindo por outras maneiras, a gente vai para as redes sociais e descobre um trabalho lindo desses, e se sente, eu acho que meio que na obrigação de mostrar o quanto a fonoaudiologia pode ajudar nesse processo de comunicação, seja para a pessoa com deficiência, seja para as outras pessoas. Como você citou, todos esses projetos aí em praças públicas, que as pessoas tenham acesso a essa comunicação de uma forma mais generalizada, né? Então, para o segundo turno, vamos ter pranchas? Acho que não. A gente acredita que sim, né? Só que ainda não tivemos o retorno de quais locais que vão ser disponibilizadas, mas já estamos com reuniões agendadas e a ideia é que continue o projeto, com certeza. Ai, que maravilha! Então, Carla, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua forma clara de passar a mensagem. Eu acho que essa conversa aqui não é só para fonoaudiólogo, é para a população toda, é para a sociedade entender e incluir, que eu acho que esse que é o grande objetivo, né? Incluir todos, que todos possam se comunicar. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, para a gente poder terminar nesse clima alto e feliz. Bom, eu queria agradecer o convite da gente estar podendo falar sobre pessoas com deficiência. A missão da secretaria é essa. Nessa gestão, nós temos uma figura muito importante, que é a Flávia Cortinoves, que é a subsecretária da secretaria, e ela tem esse olhar mesmo para a cidade, para as pessoas, o anticapacitismo, o rompimento de barreiras, da gente estar nos lugares e não ficar naquele cantinho, né, excluído, esquecido, né, e é tão importante a gente ter a participação de pessoas com deficiência em qualquer situação, né, graças a Deus isso tem acontecido, a gente tem visto um movimento até nas mídias, né, e a gente pensar, não esquecer do nosso papel, né, do nosso papel enquanto sociedade, né, no nosso papel como fonoaudiólogas. Queria fazer um convite aqui para as pessoas se associarem ao Isaac Brasil, porque é um trabalho muito sério, muito importante, tem
publicações muito de alto nível, e é um caminho da fonoaudiologia, né? E até fazer um convite para as pessoas estudarem mais, procurarem mais, entenderem um pouco mais que isso não é um método à parte, ou que não é o último recurso da fonoaudiologia, quando eu já tentei 5 anos que essa criança venha falar. Não, isso pode ser um recurso associado a todo o trabalho, super importante, você permitir que o sujeito fale, né? E a gente deseja aí que no futuro tenha mais comunicação alternativa em todas as faculdades, né, em todos os cursos, porque dentro da grade curricular mesmo, porque não é alternativa, mas não substitui a fala de forma alguma. Se o indivíduo tiver que falar, ele vai falar. A gente só está permitindo que ele comunique os sentimentos dele. Ai, que lindo! Então, com essa fala maravilhosa da Carla, o Crefono agradece a sua presença e a gente termina essa conversa por aqui. Muito obrigada. Agradeço.